Estevão, e ele estava determinado, porque quem é esse homem insignificante que se chama Jesus? Que carpinteiro é esse que morreu de uma forma humilhante na cruz? Que proposta tão desonrosa para eu que tenho os títulos da lei, o de doutor da lei, as melhores cátedras que as escolas humanas podem me oferecer. Quem é este homem? E ele estava realmente obcecado com aquilo. Primeiro porque o seu grande amor, Abigail, ele descobre que era irmã de Estevão, o Gesiel, que depois muda de nome e passa a ser Estevão. E naquele momento do apedrejamento, Estevão vai e fala: não, Abigail, sirva a teu noivo. Ele foi fiel a Moisés até os dias de hoje. Imagina quando conhecer Jesus. Imagina eu sendo apedrejado, minha irmã namorando um cara que me acerta um calhamaço aqui na orelha. Sim, minha irmãzinha querida, segue com este homem, que ele é tão querido. A gente sabe como é que a nossa fala seria bem diferente. Mas no solo de um coração pacificado e verdadeiramente alinhado com uma proposta que vai muito além dos padrões da terra, a resposta era outra. A resposta era do amor. E isso nos desafia. Isso nos desafia, porque em situações muito menores nós entregamos a toalha. Verdade? Todo mundo fazendo assim com a cabeça. E é verdade. Eu vejo no movimento espírita, eu vejo na casa espírita, situações assim minúsculas comparadas a isto. Essa situação deve ocorrer. Não deve ocorrer a essa. Forma-se uma questão do ego e as brigas mais escandalosas acontecem. Um dia, um discípulo pergunta a Buda. Buda pergunta a um discípulo: o que você quer? E o discípulo responde: eu quero paz. E Buda fala: tira o eu, pega o teu ego, bota de lado, tira o quero, tire os desejos inferiores e fique com a paz. Paz. Tire o eu, tire o quero e fique com a paz. Nós fazemos esses movimentos dentro dos movimentos religiosos. Verdade? Quem é que dá as ordens aqui? Quem dá as ordens aqui sou eu. Então a minha palavra tem que ser a última. Preciso ser respeitado. Lógico que tem que haver uma hierarquia do ponto de vista organizacional. Sabemos que existem as incursões para que nos desviem da proposta kardeciana e do Evangelho de Nosso Senhor. Sabemos como isso muito bem é feito, articulado de uma forma sutil, que nos distancia desta proposta que nós temos afastado-nos há tantos e tantos séculos nas incursões religiosas dos diversos matizes. Então, o mais interessante, como eu reajo diante de uma situação de confronto? Como eu reajo diante de alguém que esteja discordando de mim? Será com a doçura? Será com a energia que o Cristo tinha para com aquelas divergências e aquelas anormalidades, sem ficar com raiva? Esse é o grande desafio. Que a gente fala: não, eu não estou com raiva. Eu estou tranquilo. Mas eu preciso dizer, por dentro é um vulcão em ebulição. É o Monte Etna, prestes a ebulir, jogando as lavas para fora. Então, é um exercício. Eu sei que é um exercício. E que isso vai ser conquistado passo a passo. E aí a gente passa a perceber que a visão tem que ser muito mais para dentro do que para fora. Saulo tinha a visão para fora. O que está acontecendo? Não percebeu que o movimento que Estevão havia iniciado, quem sabe em outras vidas, e consagrado-se naquela atual encarnação, o desestabilizava, porque ele não conseguiu alcançar a paz que Estevão já havia consolidado dentro de si.
Aquilo era extremamente perturbador. E ele vai na direção de Damasco para matar Ananias, que era um dos que havia influenciado o amor da sua vida, Abigail, botando algumas, entre aspas, minhocas na sua cabeça a respeito daquele carpinteiro insignificante. E aí a gente vai percebendo. Perdão. Oh, meu Deus, tanta mensagem que eu botei aqui. Isso era da primeira parte. É que voltou tudo, né? Você tá voltando. Perdão. Paulo Estevão. E eu trouxe. Quando Saulo fica cego, porque ele tem um encontro nas portas de Damasco, as portas de Damasco com o mestre. Isso nos é sabido. Aquela luminosidade. E Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma fala clássica que todos nós sabemos. E ele leva o susto, cai, fica cego momentaneamente. Mas o mais interessante é que ele teve uma atitude imediata. O que queres que eu faça, mestre, Senhor? E aí a gente percebe que... Olha, eu vou tirar até o lencinho daqui. Ó. Prometo não chorar. Ele percebe, meu Deus, então tudo o que eu estava fazendo. Correndo atrás desse homem, dessas pessoas que estavam representando este carpinteiro, sem dúvida, então, eu estava no caminho errado. Quantos de nós nos damos conta de que estamos talvez no caminho errado, mas o ego fala tão alto que a gente não dá o braço a torcer? Não estou falando só na casa espírita. Estou falando nos relacionamentos. Porque um dos principais problemas nossos são problemas relacionais. São os problemas de relacionamento. Naqueles últimos momentos, quando Jesus reúne os discípulos, os apóstolos, para a última ceia, ele vai e fala de uma forma clara. Tenham cuidado com as relações. Ele já sabia que naquele movimento íntimo, egóico que todos nós temos num patamar maior ou menor, o grande perigo da instauração destas primeiras células cristãs seria o cuidado com as relações que aqueles que seriam seus primeiros seguidores iriam construir para que com seus exemplos de fraternidade, de segurança, de amorosidade, de tolerância, pudessem influenciar aqueles que viriam depois. Porque se nós estamos aqui, nos dias atuais, foi porque esta mensagem varou os séculos e nos alcançou em algum determinado momento das nossas vidas, nos colocando, ok, Marcelo, vamos, mais uma chance. Esta não é uma proposta religiosa, é uma proposta de religiosidade, de conexão com o divino, de conexão com o amor maior. Porque os movimentos que fazíamos no passado eram movimentos externos, puramente, e na grande maioria, lógico que não estamos generalizando, de culto exterior. E Saulo fazia da mesma forma este movimento, dando-se conta e ficando cego momentaneamente, que foi algo providencial. Porque naqueles 3 dias que fica cego, imaginemos nós aqui, quando chegamos à casa espírita, nos nossos momentos de cegueira, somos acolhidos por um grupo espírita e ainda muito cheios de nós mesmos, porque o copo está mais cheio do que vazio. Não permitimos que o Evangelho de Jesus entre dentro de nós. Quando o copo está muito cheio, não entra mais água. É preciso que nós nos diminuamos, que nós nos esvaziemos, para que algo possa preencher. Não é à toa que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, como podemos de repente interpretar, porque deles é o reino dos céus.
É preciso que eu tenha humildade inicial. É preciso que, porque nenhuma das outras bem-aventuranças será alcançada, e nós estamos falando aqui de uma escada progressiva. Eu não consigo ir para o segundo andar se eu não estiver ultrapassado o primeiro degrau. É preciso que o meu copo esteja vazio. Eu me lembro de João Batista, quando se dá de cara com Cristo. Não, é preciso que eu me reduza, eu me diminua para que ele cresça. Eu fico pensando às vezes nas palestras espíritas. Nessa nova onda, as pessoas estão falando do Cristo de uma forma eloquente. A internet nos coloca numa posição de exposição absurda. Quais os conteúdos que muitas vezes emergem dentro de nós nesse nível de exposição? É preciso que a mensagem cresça, não o orador. Nós somos, às vezes, nem o carteiro, quanto mais a carta, trazendo a mensagem do reino de Deus. Então é preciso que nós conheçamos o nosso lugar. E eu não estou colocando aqui numa posição de subalternalidade, de colocar eu sou miserável, eu não sou nada. Não é esta a proposta. É que percebamos que nós temos os nossos altos e baixos, que nós nos demos conta de que há muito a aprender e que não há outro caminho. E eu vou repetir aqui aquilo que falamos na primeira parte, a não ser a benevolência constante para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias. Estamos falando para com os outros porque também temos. Porque o perdão é uma necessidade, perdão das ofensas. Quando isto se estabelecer de forma categórica, arraigada dentro das fibras mais íntimas do nosso coração, há uma proposta que sempre esteve disponível, que se desvelará, que se abrirá diante dos nossos olhos, e fenômenos que nós não temos ideia irão ocorrer. Não estou falando aqui de nada apoteótico. Nas primeiras pregações, naquelas primeiras comunidades, na cidade de Antioquia, naqueles primeiros agrupamentos, os fenômenos das vozes diretas, como está no Paulo Estevão, aconteciam porque tamanha era a fraternidade que reinava entre aquele grupo cristão, que os fenômenos de materialização e de vozes diretas se davam ali, como se fossem as mensagens do céu falando: sigam, porque este é o caminho da fraternidade. Por isso Emmanuel às vezes nos fala, às vezes é melhor estar errado, dar um passo atrás, do que estar certo. Aí a gente pensa que é para anuir com o erro. Não é isso. Vejamos como nós reacionamos na tentativa de sermos corretamente doutrinários, o que devemos seguir, porque a proposta é Kardec é a chave para esta porta que se chama Jesus, e não há como fugir disso, porque já tentamos outras propostas e caímos nas impropriedades que nos levaram às quedas espetaculares do espírito. Mas Deus é tão bom que nos propõe a reencarnação. Falávamos na pergunta 132 a respeito da encarnação, mas na 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação. Vejam que ele usa a palavra dogma. Interessante. Verdade inconteste. E os Espíritos nos trazem na justiça divina. Porque um Pai bondoso jamais fecha uma porta para um filho que verdadeiramente se arrepende. Se nós imperfeitos fazemos isso, imagina a suprema inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. Pergunta número 13 do Livro dos Espíritos. Os atributos da divindade. E um dos atributos é soberanamente bom e justo. Alguém que é soberanamente bom, nada existe acima. Alguém que é soberanamente justo, não existe justiça maior do que esta. E aí a gente vai perceber que tudo, vou botar bem perto, que papai faz está certinho. Só me resta render
a este movimento de fraternidade, de amorosidade e de autoconhecimento, para que nesta observação íntima, interna, eu possa perceber os meus momentos de indisciplina. E eu falo de autoconhecimento porque isso é um grande desafio. Nós não nos conhecemos. Verdade? Aqui tudo lindo, movimento espírita maravilhoso, os congressos indo, as traduções, tudo em céu de brigadeiro. Todo mundo é lindo, os anjos estão sobre nós. Mas a divindade tem metas, e as metas são: quero formar os meus discípulos como verdadeiros discípulos do amor maior. Vamos transformar essa turma em Estevãos. Apesar dos furacões lá de fora, aqui dentro, a paz imperturbável. E aí a gente vai ser testado, porque faz parte. A proposta da reencarnação é esta. Lá em cima, melhores instrutores. Tá disposto, Marcelo? Tô, perfeito. Então você vai reencarnar com fulano, beltrano, ciclano, não sei o que lá. Ó, isso aqui você pintou os canecos. Isso aqui você deu uma matadinha. Pouca coisa. Coisinha pouca. Esse aqui você fez isso, essa aqui vai ser uma situação complicada, tudo. Tá disposto? Beleza, pode mandar. Beleza pra mim. Aí a gente vai. Esquecemos o passado. Vamos ver se tudo isso que vocês aprenderam, que você, Marcelinho, vou botar pra mim, porque vocês estão todos espíritos evoluidíssimos. Os Cristos já. Vamos ver então se vocês já aprenderam a lição. Vou te empurrar lá na Terra, naquela família complicada, naquela situação complicada. Vamos ver se o que você aprendeu teoricamente já pode ser aplicado praticamente. Mas eu vou te dar um detalhe. Eu vou dar uma apagadinha na tua cabeça, tá? Na tua memória. Mas por quê? É porque eu quero ver se realmente isso faz parte do teu espírito já no automatismo do amor. Será? Eu vou tentar. Vamos lá, então? Então tá. Pega aqui a pergunta 171. Lê de novo. O que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça divina. Porque o Pai Celestial nunca fecha a porta para um filho que verdadeiramente se arrepende. Ok, você não conseguiu cumprir aquilo. Reconcilia com teus inimigos enquanto estiver no caminho. Não consegui, é verdade. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Mas eu vou te falar. As condições vão ser mais difíceis. Porque as que você perdeu lá atrás estavam no movimento ideal. Agora, você cometeu alguns equívocos no passado que se somaram a algumas promissórias que você adquiriu. Tá tudo certo, é juros, mas fique tranquilo, prestações Casas Bahia, você vai pagar assim suaves prestações. Ok, então. Então vou te botar esse fulano, essa fulana, não sei o que lá e tudo. Ok, então. Aí a gente percebe. Por que algumas pessoas, ao reencarnarem, diante das mesmas situações extremamente desafiadoras, são bem-sucedidas e outras não. Alguns, a mensagem muito bem assimilada da paz verdadeira, da harmonia espiritual. Outros, a mensagem está ainda por se enraizar no espírito imortal. E aí, cabe a cada um de nós escolher que caminho tomar. Posso, sem dúvida, postergar as eternidades, mas posso adiantá-las. Posso colocá-las um pouquinho mais para frente. Há uma coisa interessante, porque nos grupos de estudo, em nossa casa espírita, frequentemente nos vem esta pergunta. E estão muito bem respondidas também no livro A Gênese, nos primeiros 3 capítulos. Por que Deus não cria todo mundo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, logo de cara? É preciso que este processo aconteça. Eu vou trazer algo que é filosoficamente... É coisa de matemático, gente, então vocês me perdoem se eu vou dar uma viajada muito grande. Nós não somos espíritos imortais? Somos, não somos? Eterno só Deus, que não tem nem começo. Mas num determinado momento, nós fomos criados. Simples e ignorantes. Aí, a partir desse momento, desse ponto zero, desse T eu falo de tempo, T0, essa reta vai lá para o infinito. Verdade? Olá! Um dia eu vou virar um espírito puro. Certo?
Um dia. Está para chegar. Bota tempo nisso, mas está para chegar. Mas eu vou dando umas cabeçadas. Então vamos supor que eu faça um gráfico aqui. Eu usei isso num grupo de estudos, achei engraçado. O pessoal riu, falou assim, você gosta de matemática? Eu botei um eixo assim, ó, uma reta aqui, um eixo. Níveis de sofrimento. Aí tem os níveis máximos de sofrimento. E o outro eixo aqui, horizontal, o tempo. Começa aqui no tempo zero. Estão visualizando? Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Eixo 1 e eixo 2. Vou botar aqui, ó. Para cá, níveis de sofrimento. Níveis mínimos de sofrimento, níveis máximos de sofrimento. A reta aqui é do tempo. Para lá é o tempo infinito. Com o passar do tempo, eu tenho que aprender, né? Só quem não aprende é cabeça dura mesmo, né? Então, como nós falamos, o progresso intelectual eu vou aprendendo porque eu não sou bom ainda, mas eu não gosto de sofrer. Mas como então eu sou, começando a minha inteligência, já alcança determinados patamares pelo menos de despertamento, eu vou tentar ser bom, porque se eu for bom, mesmo que eu não sinta ainda, eu vou atrair coisas boas para mim. Então, como diz na pergunta do Livro dos Espíritos, o progresso intelectual engendra o progresso moral. No começo é um desconforto. É um grande desconforto. Nós vamos sair de um paraíso que nós perdemos. Tem uma psicóloga chamada Melanie Klein. Ela é uma austríaca que se radicou na Inglaterra. Desencarnou em 1960. Mas ela tinha uma analogia muito interessante. Ela falava, e ela fazia uma analogia com Adão e Eva. Adão e Eva é como se fosse, a Eva vai dar o fruto do conhecimento, do conhecimento para Adão. Adão come aquilo e eles são expulsos do paraíso. Essa é a analogia, é a alegoria, certo? A gente sabe. E a Melanie Klein fala o seguinte: todos nós que provamos o fruto do conhecimento somos expulsos de um paraíso ilusório. O que eu vou falar para vocês? Depois que vocês conheceram o Espiritismo, parece que ficou mais difícil, não é não? O que tinha vontade de fazer, de rodar a baiana, desculpa, não pode ser, né? De rodar a saia, já não dá para fazer, né? Porque a gente já hoje tem ideia já da lei de causa e efeito. Eu não faço, às vezes, por intelectualidade, porque eu sei e raciocino do ponto de vista intelectual. Mas há alguns que já sentem. O automatismo do amor já está fazendo parte do meu modo de agir, do meu modo de sentir, do meu modo de se relacionar com todos que estão à minha volta. Eu já sou um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que não estão mais na posição de passividade. Eu não sou mais pacífico, que estou construindo a paz dentro de mim. Eu já sou um pacificador. Já saí da posição de simplesmente entendimento de que o caminho é a paz. Não só eu entendo, como eu vou à frente levando a bandeira da paz. Eu já sou um pacificador. E aí eu percebo que neste ciclo aparentemente infinito das reencarnações, não mais é necessário. Bem-aventurados os puros de coração, despojados de toda a materialidade, porque estes verão a Deus. Pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a Deus, ver a Deus, entender a Deus? Não lhe falta o sentido. Pergunta número 11. Quando é que ele vai entender? Lógico que as palavras são diferentes. Kardec perguntou de uma forma muito mais bonitinha. Mas quando é que a gente vai entender esse Deus? Quando estiver totalmente despojado das questões da materialidade. Quando perceber que a vida verdadeira não é desta vida. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é do lado de lá. É uma proposta revolucionária, arrebatadora, que nos traz a construção de um ser melhor, de um homem melhor, de alguém que pode fazer a diferença. E não só com palavras toca as pessoas, com as suas atitudes, com seus gestos. Cada silêncio
é um gesto de amor. Cada frase é um gesto de amor. Cada abraço é um gesto de amor, sem segundas intenções, porque ele torna-se o amor na sua essência, na expressão mais bela e pura, como Deus quer que nós sejamos. Nós não somos mais aqueles desejosos de recebermos o amor, porque o amor transborda de cada um de nós. Não somos mais o recipiente vazio, somos a fonte inesgotável, porque quem me fornece esta energia e a minha ligação com o Pai é indestrutível, como o mar da Galileia, que recebe as águas e entregas ao Mar Morto. O Mar Morto as recebe e não distribui a ninguém. Esta proposta infantil, psicologicamente falando, aquele que recebe do Criador e transforma-se na própria expressão do Altíssimo. Eu gostaria de passar para vocês um vídeo que aconteceu nas vésperas do Natal de 1914, na Primeira Guerra Mundial. Muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo, mas me emociona todas as vezes que eu o revejo. Porque imagino os povos brigando pelas coisas da terra, numa escala macro, muito maior do que podemos imaginar, vendo que há um ponto de ligação. E nesta proposta belíssima da reencarnação, o racismo é simplesmente destruído. Porque hoje eu nasci no Brasil, amanhã eu nasço no Japão, amanhã na África, amanhã na Alemanha, depois na China. A cor da minha pele nada mais tem necessidade. O formato como eu sou, nada disso importa mais. Porque o meu DNA é divino. E aí a gente vai percebendo que tudo está certo, está por vir. Esta paz que se estabelece dentro de cada um de nós. Naquele momento específico, as forças alemãs entrincheiradas e o exército britânico entrincheirado, num determinado momento, começam a cantar hinos de Natal, cada um nas suas trincheiras. Vocês conhecem esses vídeos, alguns não conhecem. E pela manhã, algo acontece. Isto foi um fato verdadeiro. Vamos imaginar que esta mesma situação, que tornou-se, de acordo com o comandante alemão, algo tão estranho, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, pudesse acontecer verdadeiramente nas nossas guerras tão pequeninas. Tão pequeninas. Todos os slides que eu ia passar, não passei. Vamos seguir em frente. No último slide. Ah, meu Deus. O vídeo é esse. Pode botar? Espera ele. Pode? Não é lá. Espera. Pode. Check-ins. Nein. Foi um caso verdadeiro. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt!
Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Schön. Schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. É um vídeo simples, mas muito poderoso. Porque um dia as nações vão nos dar as mãos desta forma. As coisas pequenas que nos separam. São coisas pequenas. A proposta do amor de Jesus, mais de 2000 anos, e ainda nós temos resistência a entendê-la. Não se degladiem nas questões tão pequenas que podem ser resolvidas com diálogo. E às vezes, o tempo é o grande enxugador de lágrimas. Esperem um pouco. Não tomem as medidas na impulsividade, no ímpeto. Eu tenho razão. A minha fala é a única que deve prevalecer. Quem deve prevalecer dentro de cada um de nós é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Falo isso e me emociono porque isso é verdade. E vocês sabem disso. Era próximo do Natal. Década de 80. Rio de Janeiro. Calor. Um grupo de espíritas, amigos nossos, muito queridos, planejava, como de costume, visitar a penitenciária de Bangu, muito perigosa. O secretário de segurança organizava os detalhes, porque aquela seria a última visita do ano. Um dos componentes desta equipe da casa espírita, esse nosso amigo César Reis, estava sem ideia o que ele falaria para aqueles detentos tão largados, desesperançosos da vida, sem paz no coração. O que falar? Ele, sem nenhuma inspiração aparente, acordou no domingo e veio a ideia de falar sobre as bodas de Canaã. Ele achou estranho aquilo, porque falar sobre as bodas de Canaã, um casamento onde Jesus transforma água em vinho, o que tem a ver isso com o Natal? O que eu vou falar isso dentro de uma penitenciária? Criminosos ali que estão muitas vezes encarcerados por 20, 30, 40 anos. Não fazia muito sentido. Mas ele foi junto com o grupo. O secretário de Segurança Pública organizou as cadeiras, o grupo se posicionou. Algumas músicas muito belas foram compostas especificamente para aquele momento, uma preparação do ambiente. E ele, pensando, falo ou não falo, sobre as bodas de Canaã, foi-lhe dado a palavra, e uma força muito grande o tomou, de que ele deveria realmente falar sobre as bodas de Canaã, que o desfecho, num determinado momento da sua fala, iria ocorrer. E ele discorre com uma forma muito prolífica, muito profícua, perdão, não é prolífica, muito profícua a sua explanação. E num determinado momento,
vem o detalhe e o gancho. Meus irmãos, quando nós aceitamos este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nos nossos corações, a nossa vida muda da água para o vinho. Havia sentimento, havia sinceridade, havia determinação naquela fala que falou com entusiasmo e com convicção, quase que com uma energia magnética, com sentimentos que exalavam pela boca com uma vibração imponderável àqueles que não têm olhos de perceber. Todos os presidiários estavam ali, lacrimosos, com os olhos vermelhos. Apenas um, no fundo da sala, baixo, cara fechada, braços cruzados, mantinha-se inalterado, com seu rosto carrancudo. Era alguém que estava ali com sentimentos muito sérios, de dor, de ressentimento. Quem sabe o que estaria se passando dentro do universo daquele homem. Termina as ponderações, a prece final foi proferida e os presos conversaram com alguns que ali estavam. E aquele homem, carrancudo, sério, aproxima-se deste nosso irmão, César Reis, chega para ele e fala, com aquela linguagem bem simples, ô cara, você acredita mesmo nisso que você está falando? César percebeu que havia um tom provavelmente de ameaça, algo que estava ali difícil de ser identificado. E ele vai e fala, você não sabe o que você está falando. Aqui dentro é matar ou morrer. Isso é balela o que você está falando. Aqui eu ouço vozes, às vezes para que eu mate os meus companheiros, esses homens aí, depois me mate. Você não sabe o que você está falando. Isso é coisa para boi dormir. O César começa a sentar com ele e traz as explicações. Não, meu irmão. Começa a conversar com ele de uma forma, porque percebeu que ali estava um homem afeito às questões das penas eternas. Ele constantemente repetia, você acha que Deus vai perdoar alguém? Um assassino? Eu estou condenado ao fogo do inferno. É melhor que eu vá mais cedo do que fique aqui neste inferno que é isto tudo. A conversa foi se direcionando de uma forma que ele entendesse de que ele é um filho de Deus e que todos nós cometemos equívocos, que há uma proposta renovadora para cada um de nós, de nos redescobrirmos, de iniciar esta viagem interna. Lógico que a fala foi feita de uma forma muito simples, nada erudito, com palavras difíceis, uma forma de trazer algum tipo de consolo que pudesse tocar naquele coração tão enregelado e tão determinado nas questões que lhe afligiam. Aos poucos, o rosto carrancudo começa a se dissolver. E o César vai, pega ele pelos braços e fala, meu irmão, olhe bem nos meus olhos. Quando nós aceitamos a este Evangelho, nos esforçamos para trabalhar neste processo de renovação, eu te garanto, a tua vida vai mudar da água para o vinho. Aquele homem se desarmou. Uma lágrima correu pela primeira vez. E um pequeno sorriso ensaiou-se naquele rosto fechado. Se abraçaram. César saiu. As visitas ocorreram de uma forma esporádica, porque haviam outros compromissos. E o nosso irmão César perdeu contato com aquele homem que se chamava Jesus Ribamar. Perdeu contato. Muitos anos, 25 anos depois, César foi convidado para falar numa casa espírita, num subúrbio do Rio de Janeiro. Uma casa simples, chão batido, bancos de tábua corrida, um pouco maior do que a de Ismael, do nosso querido Manuel Félix, mas que tinha um trabalho belíssimo com aqueles que se ausentaram, que saíram dos presídios, tentando resgatar a dignidade do ser humano e mostrar que todos nós temos chance. Ele é convidado para proferir a palestra, não conhecia a direção da casa, o presidente da casa, chega um pouco mais cedo, senta no seu banco e começa ali a estar em prece, preparando-se para a palestra. Não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Ia falar do coração.
De repente chega um senhor, baixinho, cabelos brancos, senta do lado do César. Quando senta do lado, segura no braço dele. César, meu amigo, eu agora posso acreditar que Jesus é a salvação da minha vida, que eu mudo a minha vida da água para o vinho. O César olhou para o lado. Era Jesus Ribamar. Ele falou: Jesus Ribamar, o que você está fazendo aqui? Eu sou o presidente desta casa. E vou lhe confessar uma coisa. É uma história real também. Eu tive muitos desafios. Eu confesso que os pensamentos continuaram a me perturbar dentro daquela casa, dentro daquela penitenciária. Mas sempre me lembrava da fala que você trouxe. Aceita o Cristo. Vence-te a ti mesmo. Inicia este processo de reexaminação íntima. Domine-se. E ele falava que às vezes as forças eram excruciantes. E ele por muitas vezes não pensou em tirar a própria vida pelas influências que agora ele entendia um pouco mais. Saí da penitenciária, César. Te confesso que tive muita dificuldade de achar emprego. Quem quer dar emprego a um ex-criminoso? Muitas vezes passei fome e pensei em cometer um crime para que pelo menos eu voltasse para a prisão, porque lá eu tinha comida. Mas eu lembrava do que você me falou um dia. Persiste, transforma a tua vida da água para o vinho. Encontra a paz que você busca. E eu nunca me esqueci disso. As coisas mudaram. A assistência começou a vir. E eu percebi, não há outro caminho a não ser mudar a minha vida e tentar me reinserir num contexto que talvez tenha sido deflagrado pela minha própria incoerência na forma como conduzir a minha vida. Hoje estou aqui, dirigindo esta casa espírita, e agradeço a nosso Senhor Jesus Cristo por não ter me abandonado, pois sei que Ele não abandona ninguém. Muito obrigado, César. A prece começou, a fala foi proferida com maestria e beleza, não com erudição, mas com a simplicidade dos corações humildes pudessem entender que não há outro caminho a não ser o Evangelho de Nosso Senhor. Então, meus queridos, terminamos essa nossa fala, simples, é verdade, mas que nos toca profundamente, porque são histórias verdadeiras, que nos levaram a movimentos internos de autoavaliação. E nesta recondução de rota, acharmos-nos, não como aqueles réprobos do passado, mas como a beleza que Deus nos propõe, porque o Cristo nos fala: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos em frente, não esmorecer. Juntos a caminhada fica mais fácil. Quando nós cairmos, quando eu cair, vou pedir para que vocês me levantem, porque a gente pode cair. E eventualmente a gente vai dar uma bambeada. Mas juntos fica mais fácil. E a gente segue em frente. Prossigo para o alvo. Como disse Paulo. Muita paz. Um Feliz Natal para vocês. Que Jesus possa abençoá-los imensamente. E fiquei extremamente emocionado quando vi esta casa coberta de corações tão especiais, tentando estabelecer as bases desse nosso Senhor Jesus Cristo, com esta chave que se chama Allan Kardec, abrindo os escaninhos daquilo que não conseguimos entender, mas que hoje já percebemos. Muita paz a todos. Muito obrigado. Uau! Muito obrigada. Lindo, né, gente? Vou te chamar para você falar um pouquinho do vídeo que nós vamos passar agora. Vem cá apresentar comigo o vídeo. Nós tivemos a ideia de fazer um vídeo para colocar as pessoas para participarem. Chamamos o Moisés. Tem até fundo musical para mim falar. Depois de Moisés vem Jesus. Pois é, e o Espiritismo.
Pois é, vamos lá. Tem o Adão aqui também. Adão tá ali também. Bom, eu nem sabia que ia ser convidado para falar alguma coisa, então eu vou falar assim, bem o mínimo do que eu acho que eu possa estar falando sobre o vídeo. Recebi o convite de fazer alguma coisa, ela só falou, faz uma entrevista, e aí eu pedi para ela, eu queria assim, material para mim poder fazer algo que falasse aos corações e também que estivesse dentro do tema, né, da noite. E pensando nisso, eu pedi a primeira leitura que falava sobre a vida de Jesus, as dificuldades que ele teve, falava sobre o perdão, enfim, comenta sobre o Evangelho. Então, eu tirei algumas perguntas baseadas e perguntei para alguns companheiros aqui, várias perguntas, aí editamos o vídeo. E depois dessa entrevista, nós fizemos um pequeno filme, né, da vida de Jesus de início, não vou falar exatamente o que foi feito, vocês vão assistir agora. Aí tivemos a entrevista, enfim. Foi algo simples mesmo, é feito assim mais para as pessoas, né? Na verdade, o convite foi para que todos pudessem participar. Alguns não puderam vir para a entrevista, mas o trabalho foi feito para vocês de coração e é uma coisa muito simples. Eu não tenho mérito nenhum, eu acho que o mérito é de todo mundo que participou, quero deixar bem claro. E é só. Tchau.